Trabalhar com hospedagem ou aluguel de temporada dá dinheiro? É uma profissão como muitas as outras, com futuro ou não passa de uma aventura? O que separa o sucesso do fracasso para uma acomodação? Na aula de hoje eu vou revelar porque muitos anfitriões, administradores de acomodações ou mesmo gestores de hospedagem, como por exemplo pousadas, acabam desistindo desse negócio porque não conseguem faturar o suficiente. Você vai entender por quais motivos muitas pessoas não têm resultado com suas acomodações por temporada ou com suas hospedagens e o que você pode e deve fazer para não se tornar uma dessas pessoas. Quer aprender só? Então solta a vinheta e vem comigo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você a mais uma aula Me Casa Sua Casa. Não sei se você é a primeira vez que você está aqui, se você já me conhece ou não. Meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa, que administra acomodações, temporada, e também idealizador, que eu desenvolvi a metodologia Me Casa Sua Casa. O que é a metodologia Me Casa Sua Casa? É um método, é um passo a passo, onde eu ajudo anfitriões de temporada ou mesmo gestor de hospedagem a aumentar o faturamento de suas acomodações e hospedagem em pelo menos 30%. E na aula de hoje eu vou trazer um tema diferente, vamos dizer assim. Hoje eu vou trazer o que eu chamei de o anti-manual. Que história é essa de anti-manual? Eu vou revelar para você os motivos porque muitas pessoas não conseguem ter resultado. Ou seja, tudo aquilo que você deve evitar fazer, que você tem que fazer diferente para quê? Para não cair no mesmo destino dessas pessoas, que é o quê? Não tem resultado, aí acabam desistindo, fazendo outras coisas. E o mais curioso, você vai aprender aqui, é que é diferente do que muitas pessoas pensam, não é por conta de alguma característica da acomodação, alguma coisa, algum fator externo, vocês já vão entender o que eu estou falando. Mas provavelmente está mais relacionado com alguma área do conhecimento, que essa pessoa, esse anfitrião, esse administrador, poderia ter se aprofundado, tá? Então hoje eu vou revelar para você porque muitos não têm resultado, o que você pode fazer para não se tornar uma dessas pessoas. Muito pelo contrário, para você fazer parte do restrito grupo de quê? De anfitriões, de gestores de hospedagem que detém a maior parte dos resultados, faturando o que poucos faturam, tá certo? Então deixa eu começar de uma forma que eu gosto, que é o quê? Apresentando o quadro, como dar errado com aluguel por temporada ou hospedagem, o anti-manual. Hoje eu vou inverter um pouco a lógica dos vídeos que eu costumo gravar para você, que é o quê? Falando o que não fazer, tá certo? Porque assim eu acho que eu trazendo os dois lados da moeda, o que fazer, o que não fazer, fica mais fácil de eu te ajudar e você conseguir enxergar o outro lado da coisa, combinado? E aqui tem um flip chart, eu não sei se você já está habituado com a minha dinâmica de aula, como que é a didática, a dinâmica da minha didática. Tem aqui o flip chart, eu vou passando os papéis e a gente vai construindo, a gente vai costurando o raciocínio juntos, combinado? E olha, não custa nada pedir para você, se você não está inscrito no canal, depois você se inscreve, por quê? Se você se inscrever no canal e apertar no sininho, o YouTube vai te mandar notificação assim quando eu postar um conteúdo novo. Toda semana eu estou postando conteúdo para te ajudar e vídeos que você não paga nada por isso. Então é só se inscrever, é só clicar no sininho e aproveitar. Abre o bloco de notas, pega um papel, pega o caderninho, vão anotar porque vai ter muita informação para te ajudar, tá? Eu aposto com você, eu poderia apostar que pelo menos algum dos pontos que eu vou passar ao longo da aula você vai se identificar e isso pode te ajudar de alguma forma, combinado? Então vamos aqui para o flip chart, olha só. Para começar com o pé direito, eu vou trazer algumas frases que é comum a gente escutar. E deixa eu ser transparente com você. Eu, Me Casa Sua Casa, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa, eu estou muito acostumado com aluguel de temporada. Como eu tenho muito contato com muitos pousadeiros, acaba que eu tenho bastante noção, bastante conhecimento também do ramo da hospedagem como pousada. Só que aqui algumas coisas estão mais relacionadas com aluguel de temporada, só que facilmente quem trabalha também na hospedagem, mas sem ser com aluguel de temporada, também pode se identificar, tá bom? Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar algumas frases, eu vou colocar alguns crenças, eu acho que crença é uma palavra boa para o que eu vou apresentar aqui para você, que pode ter passado na sua cabeça, alguma pessoa pode ter te falado, são crenças que podem nos boicotar, podem fazer a gente acreditar numa coisa que não necessariamente é verdade. Quando isso acontece, o nome dessa crença é crença limitante. Por que crença limitante? A gente acredita em alguma coisa que pode não ser verdade.
Então eu vou falar umas crenças limitantes mais gerais, mais genéricas, só para você entender o meu ponto, tá? Sem querer entrar em polêmica, enfim, eu não quero polêmica. Mas é a mesma coisa que falar assim, o que é uma crença limitante? Nenhum homem presta. Nenhum homem presta é uma crença limitante. Porque isso não é verdade e tem pessoas que levam isso a sério, tá certo? Estou te dando um exemplo aqui, só para você entender que eu vou trazer alguns exemplos de crença do nosso mercado, principalmente do aluguel de temporada, tá bom? Então vamos lá. É muito comum, provavelmente você já deve ter escutado assim, ó. Não, provavelmente você não vai ter resultado, você não vai conseguir faturar alto, porque o imóvel não tem potencial. Então, vai ser complicado de você dar certo. Para cada uma dessas crenças, dessas frases, entenda como quiser, eu vou trazer alguns raciocínios lógicos para te ajudar a quebrar isso, para você conseguir enxergar o outro lado, tá bom? É o seguinte, imóvel não tem potencial. Quando eu comecei lá em 2016, administrando minha primeira acomodação por temporada, eu tinha noção até hoje, ela é bem simples. Ela é simples, uma acomodação simples, muita parede branca, básica, tá? Só que é o seguinte, o que eu reparei com o tempo? Que tinha acomodações no mesmo padrão da minha, ou acomodações que eu até considerava um pouquinho mais humilde, mais simples, um degrau abaixo, vamos dizer assim, e eu via que o calendário dessa acomodação estavam mais reservados e às vezes cobrava até um valor mais alto. Então, com o tempo, eu fui reparando que a acomodação em si, o fato dela ser simples, ser luxuosa, ser básica ou não é o que determina. É óbvio, é claro que ajuda. Pô, uma acomodação, uma pousada, um imóvel com uma boa decoração, bem imobiliado, todo equipado, é claro que é um baita diferencial. Mas uma acomodação, por exemplo, simples, básica, pode dar muito resultado. Inclusive, dentro do portfólio Minha Casa, em termos de rentabilidade, o que é rentabilidade? Pegar o faturamento e dividir pelo valor da acomodação, uma das minhas maiores rentabilidades é de uma acomodação simples, tá bom? E falando nisso na acomodação simples, imóvel não tem potencial, também pode ser a acomodação é simples, tá? De certa forma, estão correlacionados, é porque, na verdade, a acomodação de ser simples é um dos exemplos do imóvel não ter potencial, tá? Mas eu queria colocar aqui por quê? Porque provavelmente você já deve ter escutado, alguém já pode ter pensado, e eu quero desmistificar, te ajudar a enxergar o outro lado da moeda, tá? Porque quando eu comecei com essa acomodação, eu juro pra você, em 2016, eu não botava muita fé, de verdade. Eu costumo brincar, fica num bairro, tudo bem, eu moro no Rio de Janeiro, mas fica num bairro que nem carioca conhece, que chama Camorim. Então, essa acomodação, confesso que me surpreendeu. Hoje dá um baita resultado, tá beleza? E aí, vamos passar umas outras aqui. Olha só, essa daqui é uma clássica, hein? É uma clássica. Só tem demanda na alta temporada. Vou abreviar aqui só para não ficar muito cansativo, tá? Até porque não teria espaço. Não, Henrique, é porque onde eu administro é só feriado, é só alta temporada. Pessoal, a melhor forma que eu tenho de te ajudar a enxergar isso, pega a região do imóvel ou da hospedagem que você administra, a região, a cidade. Existem pousadas, existem hotéis, existem outras acomodações por temporada, porque olha só, se existir, eu quero que você me responda uma pergunta, ou se faça essa pergunta, que é a seguinte: você acredita que esses hotéis, que essas pousadas, por exemplo, só faturam, só ganham dinheiro na alta temporada, no verão, nos feriados? Olha, eu acho improvável. Se, por exemplo, tem hotéis, tem pousadas, quaisquer hospedagem na região próxima, né, da acomodação que você administra, isso costuma ser um claro termômetro, um claro sintoma, um claro sinal que é uma região com potencial, tá certo? Então, isso daqui normalmente costuma ser uma crença limitante. E o que eu costumo falar sobre esse tipo de crença limitante? O nosso ego fica muito mais massageado, fica muito mais confortável quando a gente acredita que não está tendo resultado por conta de um fator que a gente não controla, por conta de um fator externo, um fator fora do nosso controle. A acomodação é simples, acomodação é simples aqui, não, o imóvel não tem potencial, é porque não tem demanda dia de semana. Olha lá as desculpas que você fica criando, como você se boicota para justificar o seu pouco ou baixo resultado, tá certo?
E aí, aqui, mais uma vez, dá uma olhada na região, vê se tem hotel, vê se tem pousada, vê se tem outras acomodações por temporada, porque se tiver, provavelmente tem demanda sim, tá certo? E tem uma outra coisa, depois da pandemia, o Airbnb verificou que aumentou, né, a demanda em cidades pequenas. Eu, salvo engano, eu acho que aumentou em 50% a procura em cidades menores com menos de 50 mil habitantes. Então, a pandemia, de certa forma, entre aspas, democratizou a demanda, porque antes da pandemia era muito focado nos grandes centros. Por exemplo, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, as cidades do Nordeste, né, litorâneas. Mas depois, com a pandemia, com esse lance do isolamento social, né, distanciamento e tudo mais, aumentou a procura, aumentou, né, o desejo das pessoas em se isolarem. Então, até as acomodações mais rurais, menos urbanas, ganharam destaque nisso, tá bom? Mais um argumento lógico que eu estou te dando para você ver que, às vezes, isso daqui é uma coisa da sua cabeça e a gente tem que ter muito cuidado. Aqui também tem um clássico, esse aqui é um clássico, ó. Olha só. Ah, não sabe o que é, Henrique? É porque a acomodação que eu administro fica longe do centro, não tem praia perto. Ó, é fato que a localização faz muita diferença. Não estou falando isso. Mas, por exemplo, a acomodação do portfólio, no caso tem maior rentabilidade, mais uma vez, o valor do faturamento dividido pelo valor da acomodação, né? O que a gente tem? A gente tem que mesmo é uma acomodação, como eu te falei, no bairro chamado Camorim, não é central, não é perto de praia, e a gente está tendo um resultado muito interessante, o que mostra que localização é importante, mas não é o que, por si só, vai determinar se tem sucesso ou não. Porque eu tenho um exemplo, inclusive eu conheço outros anfitriões, outros administradores de acomodações, que administram acomodações em locações, em lugares mais remotos, e mesmo assim tem resultado. Então, toma cuidado, porque, mais uma vez, é a típica desculpa que a gente inventa, não é que nem que inventa, mas que a gente acredita, aí a gente acaba se boicotando. E, na verdade, mais uma vez, você vai aprender ao longo da aula, tem coisas que a gente pode aprender, deve aprender e colocar em prática para quê? Para mudar o jogo. Mas o nosso ego, a gente fica muito mais confortável. Ah, não, é porque não depende de mim, né? Eu já fiz tudo que podia fazer, agora não está no meu controle. Aí a gente lava nossas mãos, não é verdade? Por fim, trouxe uma aqui, ó. Também é um clássico. O que acontece, pessoal? O aluguel de temporada é muito recente, né? Então tem pouco conteúdo, tem pouca informação. Então é comum passar na cabeça de algumas pessoas o que? Ah, não, que aluguel de temporada é quebra-galho. Ah, não, tem proprietário, enquanto eu não vendo, eu vou botar por temporada. Ó, no Minha Casa não trabalha assim. Todas as acomodações do Minha Casa que a gente administra são pro aluguel de temporada. A gente não pega imóvel enquanto não vende, não. Por quê? O trabalho é a médio e longo prazo. A gente está no jogo para faturar alto, para ganhar, para ter muito resultado. Então, no curto prazo é muito difícil. Isso que eu estou falando se aplica a qualquer área de nossa vida, qualquer negócio, né? Quem no curto prazo tem sucesso? Né? Pode vir um ou outro e me falar, o day trade, aquele negócio do mercado financeiro, mas pô, peraí, day trade que dá certo é exceção da exceção da exceção. Tá? Aqui eu estou falando o quê? De regra. Via de regra, todos os negócios, para dar certo, é médio e longo prazo. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, a metodologia Minha Casa é muito pautada nisso daqui, abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo prazo. Por quê? Porque o que vai fazer você ter muito resultado, você faturar alto de verdade, é você ter essa visão, essa mentalidade, colocar em prática ações que visem o médio e longo prazo. Porque é muito difícil, eu não conheço, eu não sei como tu tem muito resultado no curto prazo, tá certo? Então, proprietários ou pessoas que acreditam que aluguel de temporada é quebra-galho, aluguel de temporada não sei o quê, olha, o Minha Casa está aqui para provar o contrário. Inclusive, tem várias empresas, administradoras no Brasil e no mundo de locação por temporada. Por quê? Já mostrou que é um negócio, já mostrou que é rentável, se bem trabalhado, né? Se tem uma gestão boa, se sabe o que fazer, o que não fazer para dar certo. Correto? Então, o que eu estou trazendo aqui, pessoal? Eu estou trazendo algumas crenças limitantes. A maioria, eu acho que todas, né, são fatores externos. Então, muitos anfitriões, muitas pessoas acabam se agarrando nelas, normalmente mais de uma. Para quê? Para a sua consciência ficar tranquila, que não tem resultado, ou o seu pouco resultado é por conta de fatores que estão fora do controle. Mas, via de regra,
não é isso que está justificando os baixos resultados, tá? E aí você já vai entender por quê. Já vai entender não, vamos entender agora. Então vamos lá, vamos entender a raiz, né? Eu gosto de começar explicando, na verdade, a didática das minhas aulas é pautada em duas coisas. Primeiro, eu tento ao máximo sempre simplificar. Para quê? Para você ter mais condição de absorver e colocar em prática. Segundo, a minha didática é sempre pautada no porquê. Eu te explico o porquê. Para quê? Para você entender e o seu senso crítico, quando você estiver tomando alguma decisão, você lembrar do porquê. Isso vai ficar mais fácil você saber o que fazer. Diferente daqueles alunos que ficam decorando a resposta, aí chega na hora da prova, muda uma vírgula e aí já não sabe responder. Por quê? Porque não entendeu o porquê. Então é o seguinte, estou te explicando isso tudo por quê. Olha lá, o porquê, como eu te falei. Porque a raiz está aqui. Como assim a raiz está aqui? Eu costumo dizer, no caso do aluguel de temporada, que o aluguel de temporada escolhe a pessoa, escolhe o administrador. Por quê? Quando você escolhe ser médico, escolhe ser advogado, escolhe ser contador, escolhe ser arquiteto, como que funciona? Você toma uma decisão, estuda graduação e depois você vai para o campo de batalha. O aluguel de temporada não. E isso também se aplica, por exemplo, com a maioria das pousadas. O que acontece? Surge uma oportunidade, então, às vezes, você não estava esperando, um vizinho, um parente, um amigo ou a sua mesma acomodação própria vagou e aí você percebeu uma oportunidade de locar por temporada. Só que você não estava preparado para aquilo. Então, eu vou traçar aqui com você algumas características que provavelmente você vai se identificar com alguma delas e você vai entender aonde que eu vou chegar. Porque essas características somadas, a forma como a coisa desenrola, acontece, acaba que, para muitas pessoas, isso que é determinante para não ter resultado. Tá? Você já vai entender, tá beleza? Inclusive, depois, no outro papel, eu vou te mostrar qual que é o ciclo vicioso que deriva depois disso tudo aqui. Mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos lá. O que acontece? Normalmente, quando a gente começa, é uma acomodação só. É uma oportunidade, aconteceu, uma acomodação sua, de um vizinho, de um parente, sei lá. Normalmente, você mesmo mete a mão que na faxina, na limpeza. Isso ainda quando não é somado com o quê? Com a lavagem de roupa de cama, com a lavagem das toalhas. Eu, quando comecei, pegava as roupas de cama, pegava as toalhas e lavava na casa que eu morava, porque na época eu morava com meus pais. Então, quando a gente começa, a gente mesmo bota a mão na massa. Faxina, limpeza, o que mais? A gente também cuida já vou pular aqui, da manutenção. Ah, tem lâmpada queimada? Manu. Tem lâmpada queimada? O ar-condicionado está funcionando, geladeira está boa, o aquecedor está esquentando a água, o Wi-Fi está bom, as coisas estão conservadas, tem que trocar alguma coisa, o liquidificador, as panelas estão em bom estado, aquela loucura, né? Não sei como que é, porque no início a gente tem que ficar de olho em tudo. Tem que fazer limpeza, tem que ver se está tudo certinho, tem que receber quem? Os hóspedes, tem que entregar as chaves, ou não é? Tem que estar lá. Olha quanta coisa, isso tudo você tem que estar fisicamente lá, na acomodação, no apartamento, se preocupando, lembrando. E na maior parte dos casos, quando você entra para o aluguel de temporada, você tem outra ocupação. Você não estava lá de boberol, aí pimba, uma oportunidade. Não, normalmente você já tinha uma ocupação, ou na melhor das hipóteses, vamos dizer, se é aposentado, beleza. Mas normalmente você tem outra ocupação, ou melhor, outra fonte de renda. Sua renda principal vem de alguma fonte que não é isso. Então, quando o aluguel de temporada chega para alguém, chega para você, normalmente caiu de paraquedas, você não esperava. Então, é tanta coisa, olha, eu não falei nem metade, olha quanta coisa você já está responsável. E isso consome, porque você tem que estar lá, você tem que literalmente fazer a faxina, colocar a mão ali no apartamento, esfregar, aquela coisa toda. Isso consome tempo, isso consome energia, isso consome atenção, isso cansa, enfim, tanto fisicamente quanto mentalmente, vamos dizer assim. Suga, é um trabalho por si só. Só que não é só isso. Não é só, entre aspas, porque isso por si só não é só, mas vai além. O que mais? Provavelmente foi você quem tirou as fotos primeiro, do seu celular mesmo. Normalmente, pessoal, isso tudo é via de regra, tá? Você pode virar para mim e falar, não, Henrique, eu não faço mais a limpeza. Beleza, a maioria começou fazendo. Tem gente que ainda faz. E eu já vou te explicar por que isso daqui corrobora para muitos não terem resultado. Só que olha só,
vou falar com muita cautela, com muito cuidado. Eu não estou falando que não é para fazer limpeza. Eu fiz muita faxina lá em 2016 quando eu comecei, mas muito mesmo. Inclusive, eu trabalhava numa consultoria, eu era CLT, e aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu saía da consultoria, ou final de semana, ou fora do horário comercial, que eu fazia as faxinas. Por quê? Senão eu estava trabalhando. Então, era bem pesado para mim na época. Por isso que eu sei o que eu estou falando, tá? Eu passei por isso na pele, muitos alunos meus ainda fazem, mas eu estou aqui para te ajudar. Mas, mais uma vez, eu não estou falando que é errado você faxina. Não é isso. O meu ponto que eu vou chegar aqui é o seguinte, tem hora, né? Você chega uma certa hora que deixa de ser inteligente, deixa de ser produtivo, deixa de ser interessante em termos de resultado, você fica fazendo faxina. Por quê? Você tem que assumir outras responsabilidades, outras atividades, outras tarefas que a sua tomada de decisão tem o potencial de fazer o negócio, os resultados decolarem. Então, se você fica muito tempo preso à faxina, preso à manutenção, preso a essas tarefas operacionais, por exemplo, receber os hóspedes, você não vai alavancar seus resultados, ter mais faturamento, fazer a coisa acontecer, tá bom? Então vamos lá, principalmente quando alguém começa, faz isso tudo aqui, o que mais? Configura o anúncio. O que é configurar um anúncio? Aonde você cria anúncio, como você cria anúncio, quando você atualiza o anúncio, o que é importante, o que não é, responder hóspede, avaliação, aquela loucura, aquela doideira que eu sei bem, você sabe bem, nós sabemos como funciona. Não é fácil, não é rápido, não é simples. Quer dizer, simples até é. Criar um anúncio no Airbnb é simples. Mas muitos, por exemplo, sofrem com eu tenho poucas procuras, eu estou com baixa visibilidade. Por quê? Criou um anúncio, mas provavelmente tem algumas engrenagens, eu gosto de falar essa frase que é pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, provavelmente, se você está sofrendo com alguma coisa assim, Henrique, nem consulta mais eu estou recebendo, estou com muitos períodos sem reservas, com diárias ociosas, tem mês que eu tenho que fazer conta para ver se vai fechar as despesas fixas. Se você está passando por isso, provavelmente é porque algumas engrenagens não estão bem configuradas, ajustadas, assim como poderiam, tá certo? Mas vou te pedir para você esperar um pouquinho que a gente vai chegar nessa parte, tá bom? E por fim, qual que é uma parte fundamental de qualquer negócio, hein? É o preço, né, minhas amigas? Meus amigos? Precificar a diária. Pode parecer simples, mas não é assim que a banda toca. É um pouco mais complicado do que parece. E precificar, qualquer que seja o negócio, o ramo, a coisa, né? Seu serviço, o produto, não é simples. Muito menos o aluguel de temporada. Na verdade, o ramo de hospedagem. Por quê? Porque tem muitas variáveis. Né? No caso do aluguel de temporada, no caso do mercado de hospedagem, a oscilação, né? A gente tem períodos de muita procura, a gente tem períodos de baixa procura, a gente tem tempo de antecedência, tem períodos que a procura é alta, mas com uma certa antecedência. A gente tem que levar em consideração vários fatores, quantidade de hóspedes, quantidade de diárias, a distância para o dia da reserva, o período, se é alta temporada ou baixa temporada. Tem tanta coisa, pode parecer simples, algumas pessoas acham que é simples, e aí que erram, que pecam. Por que eu estou trazendo isso? Porque todo mundo que começa, via de regra, o padrão é que você toma conta disso tudo. E eu poderia entrar mais no detalhe? Poderia. Provavelmente você tem que resolver coisa na administração, provavelmente você roupa de cama, como eu falei, tem gente que não oferece, mas alguns oferecem. Tem outras coisas. Eu estou trazendo aqui as principais. E por que eu estou trazendo aqui? Porque é o seguinte, quando eu começo, você começa, alguém começa nesse ramo, a gente fica por conta de muita coisa. Então, acaba que é difícil para a gente entender o que a gente precisa fazer, como fazer, o que tem o potencial de dar mais impacto, mais resultado, aumentar o faturamento da nossa acomodação. E aí o que acontece? A gente fica mergulhado de coisa, a gente começa a receber reserva, as coisas às vezes até começam a acontecer, só que chega num ponto que isso acontece para a maioria das pessoas e aí depois disso as coisas desandam. Por quê? Chega no ponto que entra no que eu chamo de ciclo vicioso. Antes de eu falar do ciclo vicioso, deixa eu só te pedir uma coisa. O que eu acabei de passar ali, aquelas 6 atividades, 6 tarefas, você ainda é responsável por todas elas? Coloca aqui nos comentários, sabe por quê? É importante eu te conhecer, é importante eu saber sobre você que assiste meus vídeos, por quê? Quanto mais você comenta, quanto mais você coloca as coisas aqui, mais eu entendo, né, as pessoas têm interesse no conteúdo e cada vez mais eu vou trazer conteúdos, temas de aulas
que eu possa te ajudar ainda mais, tá certo? Então escreve aqui embaixo, Henrique, das 6 que você falou, eu faço as 6, eu faço todas menos essa. Ah, não, agora eu só faço isso. Pode ser? Beleza? Combinado? Então, vamos entrar no que eu chamo de ciclo vicioso. E aqui eu abreviei, tá? Administrador. Eu gosto de chamar de administrador de acomodação, porque pode ser um anfitrião de uma temporada, pode ser um gestor de hospedagem como pousada. Beleza? Então, vamos lá. Ciclo vicioso do administrador de acomodações. O que acontece, tá? Quando começa a entrar nesse ciclo, e perdão porque a parte artística aqui do desenho não é meu forte, mas acho que dá para entender, né? Dá para entender porque eu coloquei as setinhas aqui. O que acontece, pessoal? A gente, quando começa, por conta dessa quantidade de atribuições, de coisas para fazer, e a gente entrou de paraquedas, caiu de paraquedas. É comum que a gente não saiba bem o que fazer, o que não fazer, o que pode dar resultado. Enfim, é comum. Então, a gente sabe que tem que assumir todas aquelas responsabilidades e aí as coisas vão acontecendo do jeito que vão acontecer. Muito provavelmente, você ainda passa por isso ou passou em algum momento no seu início, que é o que eu chamo de reservas CBC. O que são reservas CBC? Reservas CBC é uma abreviação que eu chamo de reservas curtas, baratas e concentradas. O que é isso? Normalmente quando a gente começa, quando a gente faz tudo e a gente não sabe exatamente como fazer, a forma que a gente cria, que a gente configura, cadastra o calendário, precifica, faz um anúncio, acaba deixando as nossas acomodações muito atrativas para essas reservas. Que são reservas do quê? Normalmente nos feriados, nos finais de semana, na alta temporada, reservas curtas, reservas que não são tão vantajosas financeiramente, certo? É o que eu chamo de CBC. E esse tipo de reserva não costuma ser as melhores para a gente, financeiramente. A gente acaba tendo muitas diárias ociosas, a gente acaba não cobrando o valor da diária que a gente poderia, aquela acomodação tem um potencial, a gente acaba tendo um monte de consequências. Por quê? Porque ninguém te ensinou, você não aprendeu, você não sabe como precificar, aonde anunciar, como anunciar, a hora de atualizar, o que atualizar, o que importa, o que não importa, o que é esse tal do algoritmo. Tanta informação que é difícil realmente saber o que fazer, como fazer, né? Então, a maioria acaba com muitas reservas CBC. E isso começa a minar sua confiança. Por quê? Porque quando você recebe muitas reservas CBC, você começa a fazer contas, principalmente o quê? Nos meses de baixa temporada, que é a maioria, né? E você vê que o quê? Você tem um baixo faturamento. Como você vê isso? A maioria dos meses você fica fazendo conta. Pô, será que esse mês vai fechar? Será que vai dar para cobrir as despesas? Aí quando você consegue sobrar um trocado, uma merreca ali a mais por conta de um feriado, você fica todo feliz. Mas deveria ser assim? Pensa numa loja de sorvete. Você acha que uma loja de sorvete só fatura no verão? Só consegue colocar dinheiro ali no final de semana? Eu acho que não, né? Uma loja de chocolate. Será que é só na Páscoa? Só no Natal? Só no Dia das Mães que essa loja consegue bombar? Ou quando tem esse pico, eles lucram ainda mais? Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Onde eu quero chegar? O que acontece? O aluguel de temporada, o mercado de hospedagem, tem potencial sim de faturar todos os meses. E quando chega nesses meses de pico, de procura, de alta procura, alta demanda, faturar ainda mais, tá certo? Se você ainda faz conta em alguns meses para ver se vai fechar, isso costuma ser um mau sinal. E o pior de tudo é que eu vejo que tem pessoas que nem anotam, nem sabem quanto faturam. E às vezes nem sabe se está pagando, se não está pagando, se está trabalhando para viver para trabalhar. Enfim, entra num poço que se você não registra, se você não anota, se você não sabe quanto entra, quanto sai, como você vai saber se está fazendo um bom trabalho? Então, normalmente, quando tem muita reserva CBC, você percebe um baixo faturamento, porque tem meses que você tem que ficar fazendo conta para ver se vai fechar, tá? As despesas fixas, pelo menos. E quando eu falo despesas fixas, o mínimo é o condomínio, se o apartamento for financiado, o imóvel, financiamento, luz, água, gás, internet, IPTU, aquela coisa toda. Pelo menos, por quê? Porque você tem que estar pelo menos 0 a 0, né? Enfim, quando você faz conta para saber se pelo menos está no 0 a 0, já é um mau sinal. E aí o que acontece? O que a gente acabou de ver no outro papel aqui do Flipchart? Você tem muita coisa, você tem muita responsabilidade. Aí o que acontece? Você está fazendo conta para ver se fecha. Você está recebendo muitas reservas ali só no final de semana, só nos feriados. E você está cheio de coisa para fazer. E na maioria dos casos você trabalha com outra coisa também. Você não está exclusivo no mercado de hospedagem, com o seu imóvel temporário, com a sua pousada. Muitos dos casos você tem outra ocupação, outra prioridade, outra fonte de renda que você tem que dar alguma atenção.
E aí, junta o quê? O baixo faturamento com a sobrecarga de trabalho, você começa a quê? A ter dúvida do potencial. Será que dá dinheiro mesmo? Ou será que é uma aventura? Será que isso realmente é um negócio? É uma profissão como as outras? Aí o que acontece? Isso mina a sua confiança. Você para de dedicar, você para de botar atenção, você para de botar foco naquilo. Em vez de você falar, não, vou dar um basta, vou começar a investir em quê? O que a gente pode investir que pode mudar o jogo? Conhecimento. Concorda comigo? Qual é a sua maior preocupação com o seu filho ou com alguém da sua família, né? Uma criança? Colocar em uma boa escola. Por quê? Investir em conhecimento que muda o jogo, tá? Só que o que acontece? A sua confiança está tão minada, você já não sabe o que fazer, já não vê a luz no fim do túnel, tá fazendo conta, tá cansada, só tem reservas em finais de semana. Aí você acredita que já fez de tudo, que você já falou no grupo do WhatsApp que está sem reserva, aí 1001 anfitriões também estão sem reservas, aí entra nesse loop, ó, nesse ciclo vicioso. E você, em vez de aprender com quem tem resultado, você fica dando ouvido para outras pessoas que não tiveram resultado, que têm baixo resultado. Por quê? Porque é confortável, porque o ego fica bem, né? Imagina se só você não tem resultado, você fica muito mal. Mas não, você se une com outras pessoas que não têm resultado. Isso é mais confortante. É assim que é. Ao invés de parar, pesquisar empresas ou pessoas que você deve se inspirar, que você gostaria de chegar, ou respeito os resultados que alcançaram, para quê? Para seguir os passos, para tomar decisões que essas pessoas tomaram e conseguiram resultados relevantes, para se inspirar no que essas pessoas fizeram, tá certo? Então, o que eu recomendo para você? Se você, e coloca aqui nos comentários, você já passou por isso? Você sente que está passando por isso? É um ciclo. Por quê? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, só que é um ciclo ruim. É um ciclo que te bota para baixo, é um ciclo que vai diminuindo sua confiança, vai te deixando desanimado, vai te deixando desmotivada, você já não sabe o que fazer. Aí você taca no grupo do WhatsApp, a coisa não melhora, você não está faturando, está te dando trabalho. Enfim, e aí? Qual que é o plano A? Qual que é a saída? Qual que é a solução? Me fala. Investir o conhecimento. Eu não sei outro. E aqui o que eu vou fazer agora para te ajudar? Para fechar com chave de ouro, a aula de hoje, eu vou colocar aqui, ó, aonde que eu acho que tem o potencial de gerar mais resultado para você, tá? Aonde que eu identifiquei os maiores erros, até para te dar uma força, tá beleza? Então vamos lá. São dois pilares que eu separei aqui. Primeiro pilar, que eu chamei de estratégia de anúncio. Segundo pilar, que eu chamei de estratégia de especificação. Então deixa eu falar uma coisa antes, que assim, são pilares, são assuntos muito grandes, muito amplos para eu tratar em uma folha. Mas eu vou pincelar o que eu acho mais importante, até para abrir sua cabeça, tá? Já que a gente chegou até aqui. O que acontece? Quando a gente fala de estratégia de anúncio, duas palavras me ajudam a te ajudar, que é o quê? Onde e como. Onde anunciar e como anunciar. Por quê? Quando eu comecei, eu cometi um erro. Qual foi esse erro? Eu achava que anunciar, quanto mais lugares eu pudesse anunciar, melhor. Porque o que eu pensava? Pô, se eu colocar em vários portais, em vários sites, a probabilidade da minha recomendação ser reservada aumenta. E até que eu não estava errado. Mas na prática, se você está tirando para tudo que é lado, você não consegue focar, você não consegue explorar ao máximo, né, nas plataformas que têm mais potencial de dar retorno. Não sei se você já ouviu falar na lei do Pareto, que é o seguinte: 80% dos seus resultados está focado em 20% das suas ações. Então, o que está por trás disso? Que 80% das minhas reservas, ou do faturamento que eu tenho com as reservas, está focado em 20% das plataformas. Isso, na época que eu comecei, eu não sabia. E aí eu coloquei em tanto site que é até engraçado, que eu acredito que tem acomodação minha em sites que eu nem lembro. Deve estar lá. Eu saio tirando para tudo que é lado. Hoje em dia eu não vejo que isso é tão comum. Hoje em dia eu vejo que o outro extremo é comum. Qual que é o outro extremo? O extremo que eu fiz, que eu errei, foi o quê? Colocar no máximo de lugares possíveis. O outro extremo que eu vejo é o quê? Está anunciado em um lugar. Normalmente é o Airbnb, para lugares temporários. Por quê? Porque a pessoa entrou na zona de conforto. Está tendo um resultado, né, considerável, é fácil de mexer, etc, e fica lá refém do Airbnb, tá? Eu não recomendo, eu recomendo em pelo menos duas. No caso de casa, a Booking vai muito bem. Então a gente tem Booking, a gente tem Airbnb, a gente tem site próprio, certo? O que mais a gente tem? Como anunciar, o como é importante, por quê? Como as plataformas funcionam, como que a gente consegue ter mais resultado, a gente tem que entender do algoritmo, e dentro do algoritmo a gente tem as configurações, a gente tem as métricas de desempenho. Quanto melhor for o nosso trabalho, quanto melhor a gente trabalhar essas métricas de desempenho,
melhor os nossos anúncios ficam ranqueados, ficam posicionados. Quanto melhor ranqueados e posicionados, mais pessoas acessam, mais pessoas reservam uma acomodação. A gente tem que descobrir forma de fazer o algoritmo trabalhar a favor dos nossos anúncios. E tem forma de fazer isso, tá? Enfim, como eu te falei, é muita informação. Mas aqui o como, de uma forma bem geral, o quê? Colocando o algoritmo para trabalhar a favor dos nossos anúncios, sabendo a diferença de configurações, para métricas de desempenho. Se você tiver interesse, é só procurar no meu canal do YouTube. Tem vários vídeos totalmente gratuitos. Eu te ajudo com isso. Tá beleza? Erros comuns eu já antecipei. Quando eu comecei, eu saí tirando para tudo que é lado. Hoje em dia, eu vejo que o erro comum na estratégia do onde é anunciar em um lugar só. Outro erro, na minha opinião, é anunciar no OLX. O OLX não é site de hospedagem. Quem anuncia no OLX está pensando no curto prazo, está pensando só no dinheiro. Não é isso que vai fazer você faturar alto, né? O que vai fazer você faturar alto é ter essa visão de médio e longo prazo, de estar nas plataformas como Airbnb, Booking, tem muita projeção, tem muito potencial, trabalhar seu anúncio a favor do algoritmo, para quê? Para estar cada vez melhor posicionado, para ter cada vez mais reserva, para poder aumentar o valor da diária. Olha quanta coisa tem. Outro erro comum, não tirar fotos profissionais. Normalmente as pessoas tiram foto no celular mesmo e fica por isso mesmo. Outro erro comum, fotos é no como, né? Outro erro comum no como, colocar várias restrições, aí o algoritmo não gosta, deixa mal posicionado. Outro erro comum, políticas rigorosas. Às vezes a pessoa está sem reservas, está com várias diárias ociosas com política rigorosa. Então tem tanta coisa aqui, tanta coisa que eu já fiz tanto vídeo que eu consigo te ajudar ponto a ponto aqui no como, tá? Mas essa aula, a ideia é mais abrir a cabeça do que entrar no detalhe, beleza? Agora, em estratégia de precificação, o que é importante você saber? Primeiro, precificação está dentro aqui também do como. Por quê? Porque precificação é a parte de está dentro das configurações do anúncio, porque o preço faz parte. Só para você entender, o que é configuração? É tudo aquilo que depende da gente, né? Dentro de um anúncio. O que depende da gente? Foto, título, regras, restrição, calendário, política, preço. Olha quanta coisa tem, tá? Tem mais. Foram os que vieram na minha cabeça. Só que a precificação é tão importante, mas tão importante, que vale a pena a gente tratar a parte, tá certo? E aí, o que é legal você saber de estratégia de precificação? Na metodologia Mikazu Casa, existem 4 pilares que, quando configurado, a gente consegue explorar, a gente consegue aproveitar mais essa oscilação, né, que é uma característica do mercado de hospedagem. Períodos com mais procura, períodos com menos procura, períodos com procura estáveis. Né? Dentro da semana tem dias com mais procura, dias com menos procura também, tá certo? Quais são os 4 pilares? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, planos de tarifas e temporárias e eventos. Quando a gente configura todos esses 4 pilares, eles se comunicam, eles se conversam, estão interligados, a precificação fica mais amarrada. E o que isso possibilita? Isso possibilita, isso aqui, cobrar a maior diária possível. Uma das maiores dores de quem trabalha no mercado de hospedagem, com aluguel de temporada ou pousada, é aquela sensação de eu estou cobrando abaixo do que eu poderia. Isso já aconteceu ou acontece com você? Provavelmente porque você não deve estar com os 4 pilares configurados e como a gente vai refinando esses 4 pilares. Porque o interessante da precificação da metodologia Mikazu Casa é que quanto mais o tempo passa, quanto mais você trabalha, tem uma parte dinâmica da precificação que eu chamo de gestão ativa, mas esse é assunto para outra aula, mais eficiente a sua precificação vai ficando. Então você fica convicto, com a certeza, com a convicção de que está cobrando a maior diária que você poderia. Por quê? Porque você está configurando com os 4 pilares, porque você está fazendo essa gestão ativa, mas isso eu vou tratar em outra aula, tá? E o que é importante você saber aqui também? É importante você saber que quando você aprende a precificar, você configura o seu calendário, a sua acomodação para ficar mais atrativo para as reservas que também são atrativas para você. Porque quem recebe muita reserva CBC, o que é CBC? Curtas, baratas e concentradas, normalmente é porque não está sabendo trabalhar bem a precificação. E aí, normalmente, para o hóspede, só fica vantajoso ali o quê? Reserva no final de semana, reserva quando tem mais procura. Só que quando você aprende a configurar a precificação, você deixa o seu calendário, o seu anúncio, mais vantajoso para as reservas que também são vantajosas para você, e não só para uma das partes, que é como acontece com a maior parte dos casos, que fica mais vantajoso para o hóspede e, via de regra, não é vantajoso para o anfitrião. Tanto que ele tem que ficar fazendo conta para ver se vai fechar as despesas.
tá? Então, quando a estratégia de precificação está bem configurada, está bem ajustada, você deixa a sua acomodação, seu calendário mais atrativo para as reservas que também são atrativas para você. Olha que interessante. E a estratégia de precificação da metodologia No Caso Casa não poderia ser diferente, é baseada em quê? Em dados e no histórico. No histórico da sua acomodação. Então, o que eu recomendo? Você registrar os dados das reservas que você já recebeu. Para quê? Para depois tomar decisão olhando as configurações da sua acomodação, o seu caso específico. O que mais? E com base em dados. Por quê? É lei da oferta e da procura. Tem mais procura, tem mais demanda, tem mais hóspedes procurando lugar para ficar, vai ser sua diária. Tem menos, está em período de baixa, a precificação acompanha. Tá certo? Quais são os erros comuns? Erros comuns é o quê? Por exemplo, não a configurar com os 4 pilares. Por quê? Porque provavelmente você não está aproveitando essa sazonalidade, os picos de procura. Outro erro comum é não ter claro o conceito de janela de reserva. O que é janela de reserva? É a antecedência em que os hóspedes reservam uma acomodação. Por quê? Quando você sabe o pico da janela de reservas, o pico de antecedência na procura por uma acomodação, isso quer dizer que é nesse pico que você pode cobrar o máximo do valor da diária. Quais outros erros comuns? Achar que um calendário 100% ocupado é sinônimo de estar faturando alto. Normalmente, o calendário 100% reservado não está faturando quanto poderia. Outro erro comum, achar que as reservas com muita antecedência são reservas lucrativas, vantajosas. Provavelmente você não está cobrando a diária que você poderia. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é o seguinte: anfitriões ou administradores de acomodações pacientes faturam mais. Enfim, pessoal, olha só, é muito assunto, é muito pôr na manga. Aqui é só para você deixar um gostinho na sua boca, botar uma pulga atrás da sua orelha. Para quê? Para vocês verem quanta coisa, quanto conteúdo não tem. Se você está passando, se você já passou por aquele ciclo vicioso, me conta. Coloca aqui embaixo qual é a sua dificuldade. Quem sabe, por que não? Eu gravo uma aula como essa para te ajudar, mas eu quero te conhecer para poder te ajudar da melhor forma. Faz sentido? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui, manda para algum anfitrião, manda para algum amigo, manda para algum pousadeiro que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Afinal de contas, poxa, é totalmente gratuito, você não pagou nada para estar aqui, eu estou te ajudando e você me ajuda se você fazer esse conteúdo chegar na mão, chegar até mais pessoas, tá? Porque esse é o meu propósito, é ajudar quem quer ser ajudado. Como que eu ajudo? Aumentando o faturamento. Quem quer aumentar o faturamento com as reservas da sua acomodação, seja imóvel de temporada ou hospedagem, você está no lugar certo, tá bom? Então espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula Me Casa Su Casa. Fui!